Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como salvar os dados de nossa aplicação num banco de dados, PostgRE. E aí, aqui já estou com o Windows aberto, tem aqui o projeto que criamos no vídeo anterior, vou fazer uma cópia dele, Ctrl C, Ctrl V, a cópia criou aqui embaixo, vou trazer ela aqui para cima e vou trocar aqui as informações. Colocar 23, colocar um traço aqui, PostgRE SQL. Dessa forma que eu já tenho meu projeto. Vou clicar com o botão direito nele, vou em abrir com Code. Com o Code aberto, vou vir em Terminal, New Terminal, vou acessar a pasta Backend, vou dar um Enter aqui, e agora executar o index. Com o servidor funcionando, vou vir aqui e abrir o Insomnia. Com o Insomnia aberto, eu clico aqui em Send, e o Get busca no meu servidor a lista vazia. Então essa lista, ela está na parte do repositório. Então eu vou abrir aqui esses arquivos na sequência, eu dou 2 cliques aqui, né? O index, router, agora controller, services e o repositório. Aqui no repositório, então, eu tenho essa lista vazia e é aqui que eu vou precisar criar uma opção para que quando chegar a informação aqui nesse ponto, ela salve no banco de dados. Então, para que isso aconteça, é necessário que você tenha um banco de dados funcionando na sua máquina ou em algum lugar, né? A princípio, é necessário que você faça a instalação do PostgRE para poder utilizar esse banco de dados, que é o que nós iremos utilizar aqui. Então eu vou acessar o navegador. Você pode, se o seu já tiver essa página de busca, você entra, senão você entra no Google, www.google.com, ele vai direcionar para um site de busca, aí você digita aqui PostgRE SQL e dá um Enter. Ele vai aparecer algumas informações, você vai observar aqui, ó, nesse www.postgre.org. Então aqui vai ter o download, você vai clicar na opção download. Quando você clicar na opção download, vai aparecer aqui o sistema operacional que você for utilizar, né? No meu caso aqui eu estou utilizando o Windows, vou clicar aqui. E agora vou clicar aqui em Download the Installer. E agora eu vou pegar a última versão aqui do Windows. Então ao clicar aqui ele vai fazer o download. No caso eu já fiz, vou fechar essa janela aqui. Então eu fiz o download, porque ele demora um tempo para fazer o download, então eu já adiantei essa parte. Aí aqui em download tem aqui o arquivo do PostgRE. Eu vou dar 2 cliques nele. Quando eu dei 2 cliques aqui agora apareceu essa informação, eu vou clicar em sim para confirmar, né? Aí processou por algum tempo, apareceu essa janela, vou clicar em Next. Aqui ele deixa essa informação assim, eu deixar padrão, clicar em Next. Deixar também essa informação ali, clicar em Next. Do mesmo jeito aqui também, clicar em Next. E aqui ele pede para criar um usuário e senha, no caso, né? Na verdade é a senha. Eu vou escrever esse nome aqui, ó, PostgRE. Então, PostgRES. E a senha a mesma coisa. PostgRES. Pode colocar a senha que você achar mais interessante aí. Vou clicar em Next. Aqui ele já reconhece, já deixa a porta padrão, pode deixar essa porta. Clique em Next. Aqui nessa opção aqui, você pode colocar português. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui encontrei Português Brasil, clico nela. E aí clico em Next. Vou clicar em Next novamente. Next mais uma vez.
Aqui está sendo feita a instalação. Enquanto faz essa instalação, eu vou vir aqui no nosso projeto, vou acessar aqui o campo principal, né, no caso o back-end, e aí nesse back-end eu vou criar uma pasta. Vou clicar aqui em New File, ele já vai criar a pasta automaticamente, porque eu vou colocar nela a informação config barra database.js. Fazendo dessa forma aqui, ele já cria o config com o database dentro. Criar aqui também um arquivo comando, vou colocar assim, comando db.txt. Só para anotar algumas coisas aqui. Primeiramente, o que eu vou anotar é a criação de uma tabela. Porque observa aqui, ó, no repositório, nós temos essa informação aqui, ó, que é e-mail e password e usuários. Então, nós temos um objeto ali, que no caso seria um usuário, e esse usuário eu vou armazená-lo dentro de uma tabela no banco de dados. Então eu já vou escrever aqui a informação, que aí depois eu só copio e colo dentro do banco de dados e ele já faz a criação da tabela. Eu vou colocar aqui, ó, create table. Com isso eu estou falando que ele vai criar uma tabela com o nome users. Ao fazer isso, agora eu coloco aqui isso aqui não é uma chave, é o parênteses, né? E aí no final desses parênteses eu coloco um ponto e vírgula, que é para finalizar o comando. Então agora aqui eu posso fazer isso aqui, ó, e escrever aqui dentro. Então eu vou primeiramente criar o ID. Esse ID ele vai ser do tipo sequencial e vai ser a minha chave da tabela. Então eu escrevo dessa forma assim. Ele vai ter também um e-mail, né? Esse e-mail vai ser do tipo texto, vai ser único, para não ter e-mail repetido, e não pode ser nulo. Vou criar aqui também um password, e vai ser do tipo texto, e também não pode ser nulo. Feito isso, eu já tenho a opção da tabela. Então agora é só aguardar o banco de dados finalizar e nós já podemos inserir essa informação na tabela, no banco de dados, para salvar, para criar a tabela, né? Deixa eu ver como está o processo, ainda está processando aqui. Então agora eu vou vir aqui no banco de dados, propriamente dito, que é a base de dados referente ao que nós vamos manipular. Então aqui nós teremos que ter uma opção. Então eu vou colocar aqui só um yarn add pg. Isso aqui é uma biblioteca que vai servir para conectar a nossa aplicação ao banco de dados. Então eu preciso instalá-la. Para isso eu vou acessar aqui o terminal. Aqui dentro eu vou clicar, né? Eu vou dar um Ctrl C para finalizar, porque o meu está rodando. E dentro dessa pasta aqui, vou colocar um ls aqui só para confirmar. Ele tem que estar na pasta onde está aqui, ó, o package.json. Então você acessa essa página e digita yarn add pg. PG que é de Postgres. Então é essa biblioteca que nós vamos instalar. Vou dar um Enter. Feita a instalação da biblioteca, agora temos que fazer uma pequena configuração que é para funcionar o acesso ao banco de dados. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma const, que é uma constante, e dentro dessa constante eu vou trazer vou buscar uma informação através do require, e aí dentro do require aqui eu vou chamar a biblioteca pg. Pronto, essa biblioteca ela traz, se eu clicar aqui encontro e espaço, ele traz as informações que tem dentro aqui para eu importar. Então se eu vier aqui eu vou pegar essa opção que é a POOL. E
E aí, ao clicar nessa opção, então agora eu tenho como utilizar esta opção aqui, ó, esse POOL do banco de dados. E aí eu vou chamar essa opção e executá-la através desse comando new. Esse comando faz com que eu execute esse pool e aí eu vou ter que passá-lo dessa forma aqui, ó. Dessa forma eu estou executando, né, o pool. E aí, o que eu vou fazer aqui é, dentro dele, passar um objeto como parâmetro. Lembra que nós utilizamos a chave para criar objetos? E aí lá quando nós criamos o objeto de, aqui ó, aqui no Store tem ainda a informação. Dessa forma aqui ó, com as chaves e aqui com aspas duplas, né? Só que aqui eu vou criar essa informação, eu não preciso das aspas duplas. Como aqui eu já estou manipulando o objeto do JavaScript, não de um JSON, aqui eu já posso chamar diretamente o atributo. Então, um dos atributos que eu vou utilizar é o host. Esse host, lembra que ele é o local onde está instalado o banco de dados. Então, no caso aqui, o banco de dados está nessa máquina. Ou não está ainda, mas nós vamos instalá-lo aqui estamos instalando ele aqui na máquina. Então, o endereço, se você lembra da máquina, é 127.0.0.1. Lembra que lá no endereço nós digitamos essa informação, 2 pontos e a porta? Só que aqui nós não vamos colocar a porta nos 2 pontos, porque aqui tem um próprio atributo que chama a porta. E lembra lá durante a instalação tem a porta 5432. Essa porta é a porta de acesso ao banco de dados. Então aqui nós estamos dizendo que nós estamos no nosso endereço e no banco de dados 5432. Na porta 5432. Agora o banco de dados, que é o database, ou seja, o local onde vai ficar armazenada a informação, aqui sim é o nome do banco de dados que nós vamos criar ainda, nós não criamos. Então, a princípio aqui, ó, esse banco de dados, ele vai ter, vou colocar o comando aqui também, que é o comando que nós vamos utilizar para criar esse banco de dados. Então, essa informação funciona da seguinte maneira, nós vamos colocar aqui create database, isso aqui será executado no banco de dados quando ele terminar de instalar. E aí eu posso colocar aqui qualquer informação para o nosso banco de dados, eu vou colocar aqui backfront underline db e um ponto de vírgula no final. Então isso aqui será executado, vai criar o banco de dados e aí quando ele criar esse banco de dados ele vai ter este nome aqui, né? Então eu posso utilizá-lo aqui, colocar essa informação justamente nesse local aqui. Então agora eu ponho uma vírgula e aí eu preciso falar qual é o usuário que vai executar essa operação no banco de dados. Lembra que nós copiamos lá o nome PostgreS. Então esse nome estava lá para nós digitarmos, eu digitei e aqui eu vou digitar também uma senha, porque ele vai pedir essa senha. Lá nós colocamos também o mesmo nome que foi PostgreS. Então vou dar um Ctrl S aqui. Já está salvo nossa informação, porém, para que eu possa utilizar essa informação em outro lugar, o que é necessário é eu importar essa informação, né? Então, vou vir aqui logo que antes do new e utilizar a forma de importar, que nós utilizamos em outros locais, que é o module.exports. Feito isso, eu estou importando toda essa informação aqui, e aí agora eu posso utilizá-la aqui no repositório. Então, aqui no repositório, eu posso chamar o database, então eu posso apagar essas informações aqui, né? A princípio eu vou comentar com Ctrl ponto e vírgula, vou comentar aqui dentro também, Ctrl ponto e vírgula, e comentar essa informação aqui, com Ctrl ponto e vírgula. E aí,
eu vou fazer o seguinte, aqui logo abaixo eu já vou chamar o meu database. Eu acabei de criar a configuração. E isso eu faço através do require. Aí agora eu tenho que achar onde está esse database, né? Então aqui eu vou dar 2 pontos e uma barra. Eu cheguei aqui na pasta config. Então dentro da pasta config eu tenho o database. Feito isso agora eu posso utilizar esse database. Então para eu utilizá-lo eu vou fazer uma execução. E essa execução ela precisa ter uma espera, né? Lembra que lá no começo nós fazíamos a solicitação para alguém digitar alguma coisa e ele esperava, e aí nós fazíamos essa espera através do await, que vem aqui complementado pelo async. Então o await ele vai esperar o database fazer uma execução, e essa execução é chamada de query. Então aqui, ao fazer esse procedimento aqui, o database vai fazer uma query lá no banco de dados. Então aqui eu posso passar essa query aqui em execução. E aí eu vou utilizar aqui como parâmetro essa query e ela vai ficar dentro dentro da crase. Lembra que também nós utilizamos essa crase aqui lá para fazer algumas configurações? Então essa crase aqui ela será utilizada aqui também. Então aqui dentro eu posso agora criar as configurações necessárias para uma inserção dos dados. Então, quando nós vamos inserir no banco de dados, no PostgreSQL, nós utilizamos o insert. E aí nós colocamos que é no banco de dados, na tabela users. Então, dessa forma aqui eu estou falando que ele vai inserir as informações dentro do users. Mas quais informações? Então essas informações eu vou passar aqui dentro desse parênteses, e aí eu vou colocar aqui a informação de e-mail e a informação de password. Então agora eu tenho que falar que esses campos da tabela serão preenchidos com os valores. E aí eu coloco aqui os valores. Agora nesses parênteses aqui no final dele eu tenho que colocar uma ponto e vírgula, mas aqui não vou precisar, porque isso aqui vai ser executado pela minha query. Então ela automaticamente já identifica essa informação. Então aqui eu não preciso colocar o ponto e vírgula. O que eu vou colocar aqui é os parâmetros 1 e 2. Quais são esses parâmetros? Esses parâmetros são aqui o e-mail e o password. Então eu tenho que passar aqui essa informação para a query, que ela vai receber esses parâmetros. E aí eu passo aqui, ó, depois da minha crase eu vou colocar uma vírgula e aí eu posso colocar esses parâmetros. Observe aqui que eu posso colocar esses parâmetros da seguinte maneira, dentro de uma lista. E aí essa lista aqui, ela vai conter o atributo e-mail e o atributo password. Dessa forma aqui. Feito isso, eu faço um insert no banco de dados. Então, quando eu fizer esse insert no banco de dados, que eu jogar lá a informação aqui do front-end, ele vai fazer todo o caminho. Quando chegar aqui no user repository, ao invés de ele inserir aqui na lista, ele vai inserir no banco de dados, através deste comando aqui. E automaticamente, feito este procedimento, então aqui eu posso fazer uma consulta nesse banco de dados e buscar essas informações. Então, eu posso fazer aqui uma const response. Quando ele for utilizar o get, né, essa parte de cima aqui vai ser o post e aqui vai ser o get. Então, quando ele utilizar o get, eu vou usar o await para ele esperar fazer essa consulta no banco de dados, que eu vou fazer através de uma query, e aí também que passar a crase dentro desses parênteses aqui, né? E aí, aqui dentro eu vou colocar e enviar a informação aqui, ó, que será um select, ou seja, seleciona o ID
o e-mail e o password da tabela users. Feito desta forma, eu terei aqui um response, ou seja, ele vai buscar lá no banco de dados, vai trazer uma resposta, e essa resposta, dentro dela tem algo que eu preciso retornar. Então eu chamo aqui o response.rows, que vai ser justamente os usuários que serão retornados através deste comando aqui. Feito isso aqui, o procedimento restante já está pronto. Então ele vai retornar aqui, né? Expor aqui o find all, vai retornar até chegar lá no front-end. Então esse restante você já viu no vídeo anterior. O que faltou foi só nós salvarmos no banco de dados. Então eu vou vir aqui ver se já terminou a instalação. Vou desmarcar essa opção aqui. Depois, se necessário, marco novamente e vou finalizar. Feito a finalização, não apareceu nada, né? Vou minimizar essa tela, minimizar essa aqui também, fechar essa aqui. E aí, provavelmente, eu já devo ter instalado aqui a opção de acesso ao banco de dados. Então, eu vou clicar aqui para pesquisar e vou pesquisar por SQL Shell, que é exatamente esse aplicativo aqui, ó. Se caso ele não aparecer para você, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, nesse menu, aí você vai procurar aqui pelo que foi instalado agora, que é o Postgres. Então vai até a letra P, vai no Postgres e ele vai estar aqui nesses aplicativos que foram instalados, ó, que é o SQL Shell. O procedimento que você vai fazer aqui é clicar nesse SQL Shell. Agora aqui ele já está informando o local, né, que está acessando, vai ser o localhost mesmo, então vou dar um Enter. Vai ser, inicialmente ele acessa aqui o Postgre, então vou deixar ele acessar o Postgre, que é o banco de dados principal que vem com ele, porque não tem outro banco ainda, não criamos outro banco ainda, então vou acessar esse aqui, vou dar um Enter. Ele vai já identificar a porta 5432, se não identificar você coloca aí, vou dar um Enter. Agora ele vai pedir o usuário, observe que é o usuário que está lá inicial, né, que é o usuário padrão, vou dar um Enter. Agora ele pede a senha, e a senha é a senha com o mesmo nome, Postgres, dá um Enter. Pronto, eu escrevi a senha, dei um Enter e agora eu estou no banco de dados. Então posso maximizar essa janela e aqui, com acesso ao banco de dados, eu posso digitar alguns comandos. A princípio aqui eu posso digitar essa barra invertida e a letra L e dar um Enter. Ele traz aqui os bancos que eu possuo neste momento, que é Postgre, Template 1. E agora eu posso fazer o procedimento de criar banco de dados. Lembra que aqui nós anotamos essa informação? Então eu posso vir aqui, ó, e copiar essa informação aqui, ó, com Ctrl C, né? Vir aqui no banco de dados e dar um Ctrl V e dar um Enter. Feito esse procedimento, ele informa que foi criado o banco de dados. Agora eu posso repetir aquele comando /L e dar um Enter. E observe que aqui agora a diferença é que aqui agora tem o nosso banco de dados que nós acabamos de criar. Bom, então assim agora eu posso criar, na verdade eu preciso acessar esse banco de dados aqui, né? Então eu vou colocar a barra, só que agora eu vou colocar a letra C para conectar ao banco de dados. E vou escrever o nome dele aqui, ó, back front underline db. Vou dar um Enter. Agora ele informou que eu estou conectado no banco de dados. Agora sim eu posso ir lá e pegar a informação da tabela e jogar aqui. Mas primeiro, vamos verificar se tem tabela ou não aqui nesse lugar. Vou colocar essa barra DT. Vou dar um Enter. Feito isso, ele informa que não tem nenhuma tabela. Então vou vir aqui, copiar a informação, que é justamente essa aqui, para criar a tabela. Dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui, um Ctrl V e dar um Enter. Agora dar o Enter. Com este procedimento ele informa aqui embaixo que criou a tabela.
Provavelmente o seu também vai dar certo assim. Se der algum erro, verifique o erro e corrija para que dê tudo certo. E caso queira, pode começar novamente, recriando o banco de dados e refazendo a tabela. Então, depois de feita a tabela, digite aqui o comando a barra invertida, DT, e dá um Enter. Agora sim, ele listou a tabela com a informação aqui de usuário, tabela PostGrid. E aí nós podemos utilizar aqui o comando select. Select, podemos colocar um asterisco, que é para selecionar tudo da tabela usuários. Agora lembre de colocar o ponto e vírgula e dar um Enter. Feito este procedimento, nós trouxemos aqui a informação do ID, e-mail, password e não tem nenhum valor na tabela. Porém, a tabela já está funcionando. Então nós podemos vir aqui, primeiro não está executando o servidor, né? Vamos ter que executar o servidor com o comando node. Observe que tem que estar dentro aqui do back-end, tem que ter o index, né? Então digite node in e dá um tab, que ele, se tiver o index, ele completa. Aí você dá um enter, aguarde a informação, ele aparece que o servidor foi executado, você entra no Insomnia e agora aqui você pode clicar e enviar uma informação qualquer aqui. Vou colocar a nossa primeira informação e vou clicar um Send. Feito o procedimento, foi criado a informação, eu posso vir aqui no banco de dados agora e executar novamente o select. Select tudo from users. Users, ponto e vírgula, dá um Enter. E verificamos que aqui está o nosso dado que foi inserido. E prontamente, como nós inserimos a informação, deu certo lá, nós também criamos a busca. E essa busca nós podemos fazer agora. Feito essa busca, ele traz o ID, traz o e-mail e traz o password. Então vamos agora descrever o que nós fizemos aqui, né? Vou colocar aqui outra informação. Pronto. Aí o que acontece? Temos aqui o nosso front-end, ele vai acessar essa rota e cadastrar. Daqui eu vou enviar essa informação para o servidor com o send. Ele fez todo o processo. E qual é o processo que ele fez? Ele veio aqui no index, chegou, identificou que era o JSON, chamou o routes chamou o user controller chamou o post chegou aqui e chamou o store do service. Então vem aqui no store do service, observe que tudo aqui está vindo os parâmetros, né? Então os parâmetros estão sendo enviados também. Aí ele chama um insert user do repositório, que vem aqui. O insert user aqui chama o banco de dados, através de uma query faz a inserção da informação no banco de dados. Que nós fizemos a configuração, chegou lá no banco de dados, aí lá no banco de dados agora, se nós quisermos fazer o select, vai estar ali o 2. Mas eu não vou fazer porque você já sabe que ele está. Então agora nós vamos fazer o procedimento de busca da informação, que é através do get. Então eu faço aqui a solicitação, clico em Send. Ao clicar em Send, ele vai no banco de dados e traz aqui a informação completa. Então qual o procedimento que ele fez? Ele veio aqui, chegou aqui no index, chamou o routes chama o user controller chama o get chama o index do service. O index aqui chama o find all do repository. E aqui o repository no find all chama o banco de dados, faz um select. Só que observe que eu não estou colocando select all, estou colocando select ID, e-mail, password. Tanto faz, você coloca tudo ou então algumas coisas. Apesar de que são
todos os campos, mas em algum momento você não quer trazer todos os campos, então você traz aqueles que você seleciona. Feito isso, ele vai vir aqui, exportar, responder aqui, ó, com as informações que vai voltar para o... depois que ele foi lá no banco de dados, né, fez o select, ele traz a informação, salva aqui, essa informação vai vir no house e vai chamar aqui, vai retornar nessa informação do controller, ele vai retornar aqui, ó, pelo res, né, vai retornar aqui para o route, do routes para o index, do index ele vai vir aqui para o Insomnia e vai trazer a informação. Então agora sim, nós estamos com essa pequena aplicação já praticamente completa, ela já está toda funcional. Então, a partir desse conhecimento aqui já é fácil de se aplicar para qualquer tipo de aplicação que tenha esse tipo de cadastro. E aí você faz o cadastro aqui do front-end, lá no back-end, aqui você recebe as informações aqui, trata essas informações, pode fazer a tratativa aqui. Se tiver alguma lógica, você faz essa lógica aqui no service, chama o repositório e salva no banco de dados. Então, cada um com sua função. O controller vai receber, fazer a tratativa, juntamente vai ser o endpoint para chamadas do front-end. O service vai fazer toda a lógica do sistema, qualquer lógica que você precisar, você implementa, chama outro service, chama outras APIs e por aí vai. E aqui você também pode fazer, ir aqui no repositório, você vai fazer a tratativa só com o banco de dados, né? Tudo aqui que vier será o acesso ao banco de dados para fazer inserções, remoções e buscas e outras coisas a mais que envolve o banco de dados. Essa configuração aqui é apenas a configuração, né? Então o processo ele funciona dessa forma. E aqui você pode utilizar isso em qualquer front-end. Lembra que nós utilizamos aqui o navegador como exemplo, mas você pode fazer a sua aplicação front-end chamar lá no endpoint do servidor para qualquer tipo de aplicação agora. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.